Boa noite, como vai? Vai bem? Começa agora pela TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, Rede TV, o programa Opinião, quinta, 19 de maio de 2022. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem. Frio, né? Cuiabano não curte muito essa coisa de frio, mas, contudo, entretanto, a gente tem aí o friozinho para aqueles que gostam. E o Opinião hoje, em entrevista, a nossa defensora pública, que hoje está aqui numa data muito importante, que hoje é dia do defensor público, ora bolas. Então, está aqui conosco aqui a secretária executiva da Defensoria Pública de Mato Grosso, Luziane de Castro. Tem o Ribeiro também, a gente costuma falar só de Castro, porque é o nome que ela usa. A Luziane de Castro, que vai falar aqui das novidades, inclusive dessa data comemorativa, tem mutirão, tem um trabalho itinerante aí da Defensoria, tem muita coisa que você precisa saber e vai saber a partir desse instante aqui no Opinião, que tem também a participação do meu caríssimo Lorenberg Alves. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Lorenberg, como é que foi para tomar banho agora no final da tardezinha? Foi bacana, como é que foi lá? Foi O bom. Não, tomo banho não. Normal? Eu gosto muito desse tempo, viu, Paulo? Você gosta? Gosto mais desse tempo do que o calor nosso. Ah, rapaz, é raro encontrar alguém que gosta do tal do frio. É bullying contra os solteiros, dizem por aí. Olha só, então tá, você pode interagir com a gente, 99932-2529. Tem alguma dúvida sobre a Defensoria Pública, como acessar, enfim? A doutora Luziane sabe de tudo, vai te informar, inclusive passando os canais de como você acessa a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Boa noite, caríssima Luziane, muito bom tê-la aqui, viu? Representando aí a nossa querida Defensoria Pública e, primeiramente, parabéns a você, defensor, a senhora defensora, e a todos os defensores públicos aqui do estado de Mato Grosso, que são, olha, tem um trabalho que chega a comover, porque eles são a extensão, a esperança, muitas das vezes, daquelas pessoas, especialmente as mais humildes, que precisam desse auxílio jurídico, esse apoio, e a Defensoria tem feito um trabalho que deixa a gente, assim, realmente enche o peito para falar, porque é digno de aplauso. Boa noite, bom tê-lo aqui, parabéns pelo seu dia. Muito obrigada, boa noite Paulo, boa noite Lorenberg, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, de falar, né, sobre a Defensoria Pública, que é uma instituição que eu sou apaixonada, e é exatamente por isso que você acabou de falar, né, realmente nos orgulha muito grande. O nosso trabalho é totalmente voltado para a população mais vulnerável, então, muitas das vezes, aquela pessoa que bate as nossas portas vê a Defensoria como a sua última chance, a sua última oportunidade. E a gente, por muitas vezes, a gente consegue atender esse cidadão. E por muitas vezes a gente consegue tirá-lo dessa condição de vulnerabilidade. Né? A vulnerabilidade que a gente fala de vários aspectos, não só econômicos. Né? São aspectos sociais de vulnerabilidade, são aspectos de psicológicos, né? Porque a gente atende aí as mais diversas áreas, né? Quer seja uma mãe em busca de um amparo para o seu filho, quer seja uma mulher em situação de violência doméstica. A gente tem um trabalho muito forte com os catadores de recicláveis, porque são pessoas que são invisíveis e que a gente dá visibilidade para essas pessoas. Então, realmente é um trabalho muito engrandecedor. E comemorar esse dia pra gente é muito bom e muito feliz de estar aqui com vocês. Eu falei errado, eu falei Ribeiro, tem Ribeiro também, né? Tem Ribeiro sim, não falou errado não. Inventando um nome pra mulher aqui, rapaz. De Castro eu tinha certeza. Ó, e aliás, eu quero, nesse instante, eu falei que é dia do defensor público, mas é um dia mais especial para ela ainda. Hoje ela completa 18 anos de defensora. Poxa, que bom. Ela completa hoje 18 anos mesmo, 18 né? anos mesmo. 18 anos de defensoria pública. Ela 18 anos como formada ali daquela turma que teve também ali, ninguém mais, ninguém menos que o subdefensor geral, que está conosco também aqui, que é o Rogério Borges, que também está aqui no estúdio conosco aqui também. Eles eram da mesma turma, são amigos, carne e os dois. E hoje, parabéns também, viu, Rogério, pela data.
Olha, teve um evento agora, e tem tido, né, o trabalho itinerante da Defensoria, e foi lá, salvo engano, no CPA. Como é que foi isso aí? Conta um pouco como é que foi esse atendimento lá. Nós iniciamos esse projeto que se chama Defensoria Até Você. A Defensoria Pública, nesse trabalho de atendimento aos vulneráveis, a gente identificou uma necessidade de ir até o cidadão, né? A gente já participa de vários mutirões, mas a gente queria criar um mutirão com a nossa cara, né? Exclusivamente de atendimentos jurídicos, de prestar essas informações que muitas pessoas precisam. Inclusive, nesse mutirão do projeto Defensoria Até Você, a gente já pega toda a documentação para dar início às ações judiciais. Então, a gente já faz uma comunicação prévia para as pessoas, quais são os documentos que ela pode levar. A gente trabalhou nessa primeira edição com casos de pensão alimentícia, né, que é a ação de alimentos, nos casos de divórcio. Então, as pessoas levavam os documentos, a gente recebia todos os documentos, preenchia tudo e a gente já vai distribuir as ações dessas pessoas. Então, elas não precisam nem ir no núcleo. Elas só vão receber a informação depois de que a ação foi distribuída, foi protocolada e que qual vai ser o núcleo, né? Porque daí dá uma sequência, qual vai ser o próximo defensor que vai atender aquela pessoa. Então, assim, a ideia desse projeto é levar a defensoria para a comunidade, levar a defensoria para o bairro, né? E facilitando muito a vida deles, né? Que é muito difícil para eles fazerem esse transporte, irem até os núcleos, sim, com certeza, fazer um agendamento. Então, a gente vai possibilitar, e é um projeto que a gente iniciou agora, no dia 17, justamente para poder comemorar a Semana do Defensor, a Semana da Defensoria Pública. A gente iniciou agora, e o próximo será no dia 7 de junho, onde nós faremos uma ação para os catadores de recicláveis no aterro sanitário de Cuiabá. Vai ser no aterro sanitário? Vai ser Olha que bacana. Aterro, vai ser no aterro. Esse pessoal jamais sonharia ter esse atendimento lá na porta de onde está trabalhando, né? E de repente vai receber lá todo aquele auxílio que sempre esperou ter e muitas vezes não tem porque não tem tempo, é muito corrido e tal, ou porque não tem conhecimento, enfim, vai até lá. O nome do projeto mesmo é... Defensoria Até Você. Defensoria Até Você. Lorenberg. Defensora, antes de mais nada, a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui, o nosso programa ganha e ganha muito com a sua presença. O amigo telespectador já está ganhando com a presença da senhora. E parabéns duplo, né? É o parabéns duplo. Primeiro, porque é o aniversário do seu ingresso na Defensoria. E segundo, por ser o dia do defensor. Defensora, tem uma matéria e tem um trecho de uma entrevista que a senhora deu no Circuito Mato Grosso, no dia 4 do mês de março deste ano. A senhora dizia, naquela oportunidade, o seguinte, entre aspas, a Defensoria Pública sempre está aberta para acolher, atender todos os grupos de pessoas que se encontram em estado de vulnerabilidade. O acolhimento das pessoas trans, possibilitando que tenham reconhecido legalmente o nome que escolherem, certamente lhes trará mais dignidade e respeito. Para ações como essa, estamos e sempre estaremos de portas abertas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora a respeito desse trecho, desse depoimento que a senhora deu no Circuito Mato Grosso. Como eu disse, a Defensoria, a nossa razão de existir é o atendimento e o acolhimento dessa população em situação de vulnerabilidade, né? E nesse caso específico vai ser um mutirão que nós faremos especificamente para poder atender as pessoas, os trans, para que eles possam fazer a retificação no seu registro civil. É um trabalho que a gente está fazendo em parceria com outras entidades, mas que a Defensoria Pública estará ali para poder acolher essa população, que tem uma série de dificuldades, que quer ter o seu nome reconhecido, o seu nome social reconhecido e quer que isso seja registrado, né? Então, como eu falei antes, essa é a nossa razão de existir. Nós sempre estaremos, da mesma forma como a gente, no dia 7 de junho, a gente vai estar lá no lixão, fazendo o atendimento para os catadores de recicláveis,
toda a população vulnerável, qualquer que seja o tipo de vulnerabilidade. Os trabalhos que a gente desenvolve para o acolhimento da mulher vítima de violência doméstica, crianças também em situação de abrigamento, né, porque a gente acompanha essas crianças nos abrigos. Então, realmente, como foi exaltado aqui, é por isso que nos deixa muito felizes ser defensor. Não é um trabalho qualquer, é um trabalho diferenciado. A gente trabalha com essas minorias, auxiliando e amparando todas essas pessoas. Bacana isso, viu? Olha só, nós estamos entrevistando aqui a defensora pública, a Luziane de Castro, que é a secretária executiva da Defensoria. Antes de terminar este bloco, né, caminhando para o final dele, eu queria que a senhora passasse aqui as formas que as pessoas que estão assistindo agora, que porventura não sabem como acessar, tem canais disponibilizados aí pela Defensoria. Se uma pessoa tiver dúvidas, como ela deve fazer? Só sabe de cabeça aí números ou portal, enfim? Os números eu não vou saber porque hoje a gente tem vários telefones que são disponibilizados para atendimento da população. O que acontece? Com a situação da pandemia, a gente passou a fazer atendimentos por WhatsApp, que é um atendimento que é muito popular. Hoje o WhatsApp, né, assim, atinge todo mundo. Atinge o meu pai de 74 anos, minha mãe de 73 anos, né? A comunicação hoje por meio do WhatsApp, ela é muito novo normal. usual. É o novo normal. Então, assim, nós passamos a fazer esses atendimentos justamente para facilitar a vida dos cidadãos que não tinham condições de ficar fazendo esse deslocamento. Então, os números de WhatsApp, eles podem ser encontrados no site da Defensoria Pública, que é www.defensoriapublica.mt.gov.br. Lá a gente tem um link onde você vai entrar e você vai verificar os telefones de todos os núcleos, tanto de Cuiabá, Várzea Grande e também dos nossos núcleos do interior. Tá, eu vou pedir que daqui a pouco a produção coloque aí no rodapé, pelo menos o endereço eletrônico, para a gente no próximo bloco dar uma frisada, né? Uma reforçada, para que as pessoas que estejam acompanhando a opinião nesse instante entendam a forma também de acessar a nossa Defensoria Pública aqui do estado de Mato Grosso. Pois bem, aí... Mas seria bom só fazer um complemento, Paulo, porque hoje nós já estamos no atendimento presencial também. Então, o cidadão, ele pode ir nos nossos núcleos. Acabou, então, aquela restrição da pandemia, né? Não há nenhuma restrição mais. Hoje, na verdade, a gente considera como atendimento híbrido, né? Uhum. Por meio remoto, para quem quiser, por meio de WhatsApp, para quem quiser, ou, se quiser, pode ir lá, que os núcleos estão todos de portas abertas. Importante saber disso, porque muita gente já estava até acostumada, não vou lá não, vou mexer, vou aqui. Se bem que aqui pelo WhatsApp você consegue resolver, não é? E economiza, não vai ter que gastar ou ônibus ou combustível, e você resolve da mesma forma, porque o atendimento lá é célere, tem sempre alguém lá para atender, né? Não vai ter aquela moagem de ficar esperando, né? Não. Tem. Não. Se tiver, você reclama. E aí a gente vai falar mal aqui. Mas nunca teve isso aqui até agora, né? Clodoaldo esteve aqui falando disso, né? 2 vezes. Nunca ninguém reclamou, ninguém ligou reclamando e tudo mais sobre esses canais da Defensoria Pública aí, os virtuais. E agora, voltando a atender presencialmente também. Lorenberg, por favor. Defensora, a Defensoria Pública foi instalada pelo decreto 2262, 13 de maio de 1998, pelo governador Dante de Oliveira, que assinou e baixou esse decreto. Mas só começou um ano depois, né? Só em 1999, com 24 defensores. E aí vem 2 perguntinhas, exatamente aproveitando aqui. Hoje, quantos defensores tem? E se esse número que existem na Defensoria, é o suficiente para atender os vulneráveis, como a senhora falou por várias vezes, e os 141 municípios? Não, esse número ele não é o suficiente. Atualmente nós somos 196 defensores na ativa, né? Chegamos no ano passado a ser 202, só que aí nós tivemos vários defensores que pediram exoneração, porque foram para outros concursos, situações de aposentadoria. Então, hoje nós somos 196 defensores públicos. Fazer só um adendo aí. Teve alguma baixa
por conta da pandemia? Não. Graças Graças a Deus não tivemos nenhum episódio na Defensoria. Graças a Deus Porque mesmo. teve gente que contraiu lá na Defensoria, né? Teve. Praticamente todo mundo. A gente, né, hoje, na verdade, depois da Ômicron, é muito difícil você pegar alguém que não tenha, né, contraído. Daí ela dizer, já estava dizendo dos aposentados, aí teve gente que... Isso. Então, o total de cargos de defensores, pela lei, são 255 defensores. Então, nós estamos aí com um déficit, falando de um déficit em torno de 59 defensores, né? São 196. É impossível falar que a gente consegue atender toda a população com 196 defensores. Atualmente, a Defensoria Pública ela encontra-se instalada em 51 comarcas. Nós temos 79 comarcas no estado de Mato Grosso, então eu tenho aí 51 para quase 28, 28 comarcas sem assistência da Defensoria e, por consequência, vários municípios aí que não têm esse atendimento. Então, assim, um dos nossos grandes objetivos aí, metas hoje da atual administração é justamente conseguir levar a Defensoria para essas localidades. E a gente pretende fazer esse plano, apresentar isso para o governo do estado para que a gente consiga atender essa população. Esse é o nosso objetivo. Em 28 comarcas não há a presença do defensor? Não há a presença nada, nem do defensor, nem da Defensoria, nenhum órgão, nem nada da Defensoria. Para lembrar o nome, é dativo que fala o advogado? E essa figura do advogado dativo? Nessas localidades onde não tem o defensor, contratado, né? Aí o juiz ele nomeia um advogado dativo para poder atender algumas questões processuais, né? Porque, na verdade, o advogado dativo ele não cumpre o papel do defensor público. O advogado dativo ele não vai no lixão. Pontual, não, ele vai para poder atender um processo, né? Para poder fazer uma audiência, para poder fazer um júri, a custos muito mais elevados do que do trabalho de um defensor público. É isso que eu ia perguntar. E esse custo, ele é arcado pela Defensoria ou pelo Estado? É pelo governo do Estado. É porque eu perguntei porque a Defensoria tem seu orçamento próprio, né? Então, mas é o governo do Estado que assume esse ônus. E existe uma grande boa vontade e interesse do governo do Estado em resolver isso, mas como a gente hoje não tem um concurso para poder fazer a nomeação desses novos defensores, infelizmente, a gente não consegue resolver de plano essa situação. Então, a gente quer fazer uma estruturação, um projeto, né, para que a gente faça a ampliação da Defensoria e possibilite, né, que a Defensoria Pública efetivamente esteja em todos os lugares. Só consegue arriscar aí um número de quantos advogados são contratados aí para preencher essa lacuna nas 28 comarcas? Não conseguiria, não. Eu sei muita gente? É muita gente e é muito dinheiro. Isso eu posso te garantir. Com esse muito dinheiro, daria para investir no concurso, dá para fazer um... daria muita coisa para a Defensoria, não só para o concurso, mas então, uma reestruturação de toda a Defensoria Pública. Porque da última vez que nós fizemos uma apuração, que nós pedimos esses dados para a Corregedoria de Justiça, do Tribunal de Justiça, que ele tem essas informações dos gastos condativos, né? Nós fizemos o levantamento de algumas comarcas. A estimativa é que o gasto já estava girando algo em torno, se eu não me engano, que não é uma informação com exatidão, mas algo em torno de 40 milhões por ano. Aí, dinheirama dessa. E eu não tenho nada, absolutamente nada contra os dativos. Pelo contrário, estão ali prestando seu trabalho com eficiência e tudo mais. Só que eu também devo dizer de concordar com a doutora Luziane, que não substitui. O defensor público é muito mais além disso, né? Ele é muito mais amplo, tem toda enfim, vamos aguardar aí. Daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai falar sobre concurso público, né? Se tem previsão, e outros assuntos mais com a nossa secretária executiva da Defensoria Pública de Mato Grosso, Luziane de Castro. Opinião? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? 99932-2529. Quem manda aqui no Opinião é você, nosso telespectador. A gente volta já, um instante só. Pois bem, a gente retoma a entrevista aqui ao vivo. O programa Opinião está entrevistando hoje a secretária executiva da Defensoria Pública, a defensora pública, Luziane de Castro. Olha, antes de seguirmos com os assuntos aqui da Defensoria, vamos aos destaques do Gazeta Digital nesse instante. www.gazetadigital.com.br. Acompanhe aí, a partir desta sexta-feira, ou seja, amanhã, pessoas acima de 60 anos poderão receber a quarta dose da vacina contra
o coronavírus em Cuiabá. A redução da faixa etária para a 4ª dose foi definida após a liberação do Ministério da Saúde. Abre aspas, recebemos ontem o anúncio do Ministério de que já poderíamos liberar a 4ª dose para o público a partir de 60 anos. Estipulamos o começo desta vacinação a partir de amanhã, para dar tempo de avisarmos todas as unidades básicas de saúde que fazem a aplicação da vacina sobre esta mudança, explicou aí a Valéria de Oliveira, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica. Para tomar a 4ª dose, a pessoa deve respeitar intervalo mínimo de 4 meses após a 3ª dose, que foi a dose de reforço. Aqueles que já estiverem no prazo para tomar a 4ª dose e forem do grupo contemplado, devem buscar a imunização em qualquer unidade básica que aplique a vacina para adultos ou na Unic Beira-Rio, munidos do cartão de imunização e também de um documento pessoal. Mais novela VLT aí, ó. A Comissão Permanente de Viação e Transportes da Câmara Federal aprovou a realização de uma visita técnica in loco para analisar as obras do veículo leve sobre trilhos VLT em Cuiabá e Várzea Grande. A proposta foi apresentada pelo deputado federal Gutenberg Reis, do MDB do Rio, membro da comissão e também aprovada aí na quarta-feira, dia 18, por unanimidade. Também foi subscrita pela deputada Cristiane de Souza Iared, do PP do Paraná, após articulação política do deputado federal Emanuelzinho, do MDB de Mato Grosso. Além da vistoria, ficou definido que a comissão passará a acompanhar e também fazer parte do processo que se encontra no Tribunal de Contas da União, TCU, que paralisou todos os trâmites para o início das obras do ônibus de rápido transporte, o BRT. O pedido utilizou-se dos argumentos da Prefeitura de Cuiabá, alegando que o governo, Mauro Mendes, do União Brasil, anunciou a tomada de decisão unilateral de substituição do referido modal pelo BRT, mesmo com 60% da obra já concluída e com aplicação de mais de R$ 1 bilhão de recursos públicos. Com a aprovação, os parlamentares da comissão visitarão o Centro de Controle e Operação CCO do VLT, toda a extensão da obra por onde passam os trilhos, trincheiras e viadutos. Essa visita oficial é considerada mais uma vitória do prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, nessa disputa com o governador Mauro Mendes, como eu disse, que é do União Brasil. Essa parte final que eu não gostei, Lorenberg. Uma disputa do Emanuel com o Mauro Mendes. Gente do céu, tem que ser esquecido isso. Ô Deus Pai, quando é que nós vamos largar com essa moagem toda? E aí tem, não é? Porque o Emanuelzinho, porque não interessa quem. Não, aliás, não tinha nem que ter visita, tinha que já tirar do papel o negócio e consenso, conversar A com B, ou vamos trocar as letras, o M com E, né? Vamos conversar e chegar num denominador para o povo não sofrer, não padecer e não ver essa feiura, esse rasgo de fora a fora, ir até lá no aeroporto, ou ir do aeroporto até aqui em cima, né? Paulo, você está coberto de razão. Sobretudo, a resposta à pergunta que você fez, quando que vamos parar com isso? Quando o interesse público, quando o bem comum de todo o conjunto da sociedade estiver em primeiro plano. Como nunca teve em primeiro plano, em especial nesse bate-boca, nessa briga entre prefeito e governador, então nós vamos ter repetidas e repetidas vezes a mesma cena de um filme muito ruim, porque esse filme muito ruim não atende os anseios do conjunto da população.
Concordo. Vou assinar embaixo aí o que você falou aí, porque o Lorenberg está com a razão. É isso, gente. Vamos. Aí é um TCU para cá, um TCE para colar. Lembra que eu falei aqui do TCE ontem? É porque um recorre em um lugar, outro recorre no outro. E o povo, como está? Como diria a Beth Carvalho, está com a corda no pescoço. Olha só, voltemos aqui para a nossa entrevista de hoje. Estamos entrevistando aqui a doutora Luziane de Castro, secretária executiva da Defensoria Pública. Falávamos no bloco anterior, doutora, sobre a questão do material humano, dos defensores, né, a quantidade e tal. Concurso público, nós vamos ter, não vamos ter, se teremos, quando está previsto, enfim. Teremos sim, porque precisamos muito, como eu tinha falado anteriormente, né? Da parte de defensores, a gente tem uma carência aí de 59 pessoas, né? Então, 58 pessoas, então nós necessitamos que esses defensores assumam, né? Para poder amenizar, porque tem vários lugares que mesmo tendo defensor, eles estão sobrecarregados. Nós temos a comarca de Água Boa tem um presídio com 800 presos e a Defensoria Pública atende esse presídio. E a gente está com um defensor apenas lá, mas não é a vontade nossa, porque os defensores pediram exoneração. A gente não tem pessoal para poder repor. Então, assim, não é que não existe vontade da Defensoria, existe, mas a gente não tem pessoal para poder repor. Então, nós temos sim previsão, né? E é uma grande expectativa da administração. O concurso ele deve ser publicado o edital dele agora no início de junho para defensor público. Né? Inicialmente a gente vai ofertar 20 vagas com cadastro de reserva. Mas diante dessa necessidade, certamente, né, e com o apoio que a gente espera do governo do estado para que a defensoria efetivamente passe a fazer o atendimento em todas as comarcas, a gente deve fazer uma nomeação de muito mais pessoas do que 20. Para poder atender a reposição, né, dessas que já saíram e também para a gente poder fazer esse processo de expansão. Falamos de 20, o número 20, mas não para defensores propriamente, só estou a entender isso aqui, 20 vagas... 20 vagas no concurso, porque os concursos você pode abrir, você abre um número X de vagas e você pode abrir também cadastro de reserva. Aham. Então, assim, 20 é aquela garantia que a pessoa tem que vai ser nomeada, né? Durante a validade do concurso. Para vários cargos, né? Não, essa é só para defensor. Só para defensor. Ah, tá. E mesmo assim, com os 20, ainda ficaremos aquém daquilo que é necessário, que são os 155, né? É por isso que existe o cadastro de reserva. Porque aí você tem outras pessoas que são aprovadas também e que podem ser chamadas. Tem gente do cadastro de reserva anterior aí para ser chamado ou não? Já foi? Não, já foi tudo. Não tem mais ninguém. Foram chamados os últimos defensores, nós fizemos a nomeação deles em dezembro de 2021 e eles tomaram posse agora em dezembro de 2020, eles tomaram posse em abril de 2021. No meio do ápice da pandemia, a gente deu posse para 9 defensores públicos, que eram os últimos do concurso anterior. Tá vendo? Pega os 40 milhões lá dos dativos lá, o pessoal vai rachar de raiva de mim, mas pega os 40 milhões lá e investe aí para a gente aumentar esse número aí, para se aproximar pelo menos dos 155 hoje. Bora ver, né, porque as coisas vão evoluindo aí, embora a tecnologia esteja aí como um grande amparo para essas pessoas. Mas o ser humano, o material humano jamais será substituído, pelo menos eu penso assim. Professor. Defensor, por falar em pandemia, eu tenho aqui uns dados, a senhora pode me corrigir se esses dados meus não estão corretos. E aí eu gostaria muito de ouvir um comentário da senhora sobre esse cenário que eu vou tentar descrever. A Defensoria Pública, entre aspas, porque eu peguei no site da Anadeb, né? Anadeb, no dia 28 de julho de 2020. A Defensoria Pública de Mato Grosso realizou 162.489 atividades jurídicas, desde a suspensão do atendimento presencial por conta da pandemia. No dia 17 de março de 2020, foram 10.815 procedimentos na segunda quinzena de março, 14.728 proposições na primeira quinzena de abril, 16.916 na última quinzena de abril, 22.661 atuações na primeira quinzena de maio, 22.738 procedimentos na última quinzena de maio e 49.688 atividades em junho e 25.003 atividades na primeira quinzena de julho.
Corretíssimo. Esse é o retrato da Defensoria Pública. Qual é o balanço que se pode ter da Defensoria Pública de 2019 até hoje? Esses dados aí estão corretos, né? Porque foi exatamente no início da pandemia e eles todos foram coletados pela Secretaria Executiva de Administração, né? Então nós fizemos todo um levantamento junto aos defensores. E qual foi a importância da gente divulgar esses dados na época? Era justamente para poder dizer que mesmo com a pandemia, a Defensoria Pública ela não parou. Porque o público vulnerável era o mais atingido pela pandemia, não tinha como a gente parar. E né? convenhamos, números expressivos. Números né? expressivos. E assim, posso afirmar, né, com esses números, eles triplicaram. Em 2021, nós fechamos quase 1 milhão de procedimentos realizados pela Defensoria Pública. Esses dados foram divulgados há pouco tempo, porque eles são coletados pela Corregedoria de Justiça da nossa Defensoria, e só de atendimento à população foram mais de 500 mil pessoas que nós atendemos. Então, assim, são números muito expressivos que, justamente para poder reforçar, a Defensoria, mesmo na pandemia, ela esteve mais aberta e mais presente, ampliando seus canais de comunicação, né, até por meio do WhatsApp, que é uma forma muito fácil de acesso para a população, como nós falamos anteriormente, e também, quando foi possível, quando a gente pôde abrir as portas e atender toda a população. Mas mesmo assim, a gente realizava várias atividades, né? Nós tivemos até atendimentos a domicílio. Teve pessoas que não tinham como ir na defensoria, a gente foi atender a domicílio. Então, assim, essa preocupação e esse que a gente fala muito do coração verde, do sangue verde, nos motiva a fazer muito além. Aí é quando eu falo que, e não desmereço de forma nenhuma o trabalho dos advogados, porque eles desempenham um grande papel, né? Sim, com e certeza. suprem uma necessidade onde não está, mas esse além é a defensoria que faz. Isso está na nossa missão constitucional. Nós existimos para poder atender essa população e não é só atender essa população, é fazer muito além, é levar cidadania, é levar justiça social para essas pessoas. Então esses números aí estão corretíssimos, nós ampliamos muito mais esse número nos últimos anos, né? Que esses daí são dados de 2020, quando nós começamos a pandemia. Administrativamente foi uma situação bastante complicada, nós passamos assim... que eu acho que foi para todo mundo, né? O que a gente vai fazer agora, né? A gente precisa atender a população, como que a gente vai fazer? Existe determinação de fechamento dos núcleos, fechamento das portas, porque as pessoas têm que ficar em casa, mas a gente sabe que o pobre, ele precisa do seu atendimento, né? Porque as coisas para eles não param. Né? Foi quando a gente teve maior aumento de mulheres em situação de violência, foi quando a gente teve aumento também de violação também com relação às crianças, aos menores. Então, a Defensoria não podia parar e ela não parou. Está aí os números. Pois é, os números que o Lorenberg se referiu aqui, que a doutora confirmou, são uns. Agora, são relacionados ao atendimento, porque o número que eu tenho conhecimento, que eu tive levantando aqui também, se aproximam a 1 milhão de reais, 1 milhão de atendimentos, 1 milhão de procedimentos, não atendimento. Atendimento, 500 e poucos mil. Mas os demais, incluindo tudo, 934 mil é muita coisa. Aí, quando fala outros procedimentos, estão falando do que, por exemplo? A gente está falando dos próprios processos, dos andamentos processuais, a gente está falando dos mutirões que nós realizamos, a gente está falando dos mais diversos atendimentos, quer seja as visitas às escolas, porque a gente faz um atendimento também, né? Os nossos defensores vão nas escolas para poder tratar sobre violência contra as crianças. Então, são todos esses tipos de atendimento que não pararam, né? Então, assim, esses procedimentos de maneira ampla, envolve procedimentos judiciais e envolve essas atividades extrajudiciais do defensor. Então não são só os números dele que estão certos, o meu também está certo, né? Tá, corretíssimo. O meu também está certo, né, Brega? Fica aí rindo sozinho não, rapaz. Esse mutirão que teve lá no CPA, qual foi o tipo de atendimento e serviço mais buscado, mais procurado pelo cidadão? Tivemos uma procura muito grande de divórcios, de Divórcio? realização de divórcios, tivemos. Foi um número bastante significativo. Rapaz do Mais céu. do que alimentos, que normalmente tende a ser um número mais significativo. Mas lá foi uma coisa, assim, bastante interessante. A quantidade de procuras de divórcio e de orientação jurídica das mais diversas áreas, né? E criminal, a gente teve vários casos na área criminal. E nesse mutirão, é uma coisa interessante, Paulo, a gente quer... E a ideia é iniciar
atendimentos na área de saúde. A ideia é que, indo na comunidade, a gente quer fazer uma parceria com os agentes comunitários de saúde, identificar aquela pessoa que está lá na sua casa, que precisa fazer um procedimento eletivo e está com o processo parado. A ideia nossa é facilitar a vida dessas pessoas e tentar resolver administrativamente esses casos. Olha que dado curioso, né? Se eu trabalho em jornal, por exemplo, em jornal escrito, eu gostava de fazer isso quando eu trabalhava na antiga Folha do Estado. É uma matéria importante. Ó, o maior número é de divórcio, pessoas. O que é isso? Matéria de comportamento, matéria. Não é? O que está acontecendo com o povo do CPA? Ou de Cuiabá? Pleno frio, o cara quer divorciar, meu cara. Aí. Mas muitos deles já têm outros pretendentes, viu, Paulo? Divórcio. Ninguém dá ponto sem nó, né? Sempre tem ali um galho para segurar ali. Lembeco, faz a última pergunta deste bloco aqui. Olha, defensora, vamos pegar uma afirmação aqui, ou uma função, melhor dizendo. A Defensoria Pública é uma instituição essencial e função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus de necessitados. É isso mesmo? Ou tem mais alguma coisa que vai além do que eu acabei de ler agora? Sem sombra de dúvidas, aí é a essência, né? Que é o atendimento aos mais necessitados em todos os graus de jurisdição, né? Mas é como eu falei, é a nossa essência, é levar cidadania, é levar justiça social, é trazer visibilidade para essas pessoas, né? Então, assim, essa é a nossa missão constitucional. Isso está lá na Constituição, isso está na nossa lei orgânica, que é dever da Defensoria fazer isso. É dever nosso buscar a resolução de maneira extrajudicial, porque é muito mais fácil para o cidadão, é muito menos onerosa para o Estado, né? Que aí é outro diferencial que nós temos com relação aos advogados. Os advogados, eles não trabalham de maneira não onerosa, né? Porque é o trabalho deles, e nós não. É nossa obrigação, antes de entrar com uma ação judicial, eu tenho o dever de tentar resolver amigavelmente essa situação. A resolução amigável é muito melhor para todo mundo, né? Se resolve, não tem conflitos e a gente apenas tem uma decisão lá, um reconhecimento. E não onerosa, né? E não onerosa. Então, enfim, é a essência, sim. O que você acabou de ler é a essência do trabalho da Defensoria Pública, inserindo aí uma série de outros atributos. Tudo bem, olha só, a gente vai para mais um intervalo comercial, o Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ok, cá estamos de volta ao vivo aqui com a Luziane de Castro Ribeiro, defensora pública, hoje completando 18 anos aí na atividade, 18 anos como defensora e é também secretária executiva da Defensoria Pública de Mato. Aliás, doutora, eu dei uma provocadinha no bloco anterior sobre o concurso. Não há de ver que a senhora falou dos defensores, até tem uma insinuada aqui com relação aos demais. Para os demais servidores, os demais cargos, não haverá concurso? Haverá, realmente. Ufa, realmente, eu acabei falando dos defensores e não falei. O concurso dos servidores também, o edital deve estar sendo publicado agora, até final de maio, no máximo início de junho. É um concurso que deve finalizar até novembro. Serão ofertados 18 cargos de analista de TI, né, que nós precisamos muito, que nós só temos 2 servidores analistas de TI. Imagina essa época agora, né, que a demanda aumentou. Foi enlouquecedor. Nós temos 2 servidores efetivos, aí a gente conseguiu aprovar um projeto de lei criando 18 novos cargos, então nós vamos fazer 18 analistas de TI. Tem cargo de controlador interno, porque é uma exigência do Tribunal de Contas que nós não tínhamos esse cargo na Defensoria Pública, e até esse concurso ele foi feito por conta desse cargo de controlador interno, e temos 10 cargos de técnicos administrativos, que trabalham nos núcleos, então seriam servidores para poder trabalhar no atendimento à população. A exigência dos currículos, a exigência do grau de instrução deles, né, da formação deles, na verdade, qual é para um e para outro? Quais são as exigências? No caso de técnicos, nos casos de analistas de TI, é nível superior, né, em TI, né, formação nessa área, né. No caso do controlador é na área de contábeis, também de nível superior, e os técnicos administrativos é nível médio. Ok, eu pedi no bloco anterior, não sei se tem aí para colocar no rodapé, se não tiver eu vou pedir para a doutora repetir aqui
Aí, ó, Já tá o que site. isso, o Já pessoal tá o muito site. violento aqui na produção, pediu só no rodapé, eles colocaram o site no ar já. Esse aí é o portal, é o site da nossa Defensoria Pública. Isso. E é fácil de manusear ali, não é, doutora? Tranquilo, é só clicar naquele banner ali onde está escrito Covid-19, clique aqui e veja os contatos. Clicando ali, você vai ter a relação de todos os telefones da Defensoria, de todos os núcleos, de Cuiabá, Várzea Grande e todos os lugares do interior. Bacana, olha só, é realmente um site bonito, né? E fácil de estar navegando nele. Então tá aí, a Caroline, o Boca hoje foi pedir só uma coisinha ali embaixo para colocar o site no ar já ali. Aí o site da nossa Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Lorenberg. Defensora, hoje, quantos servidores existem na Defensoria Pública? De uma forma geral, quantos? De uma forma geral, nós temos cerca de 600 servidores. Salvo engano, 600 servidores. Esse número está aquém do necessário. De servidores efetivos mesmo, o número é muito pequeno. Não chega nem a 100 servidores efetivos. Os outros são cargos comissionados, né, que envolve, não são 600, acho que são 400 e alguma coisa, que envolve os assessores que trabalham com os defensores públicos e alguns cargos comissionados que nós temos, né, na administração da sede administrativa mesmo. Não, ele não atende, porque assim, a gente precisa... Tira, né, desses cargos aí, você já tira, cada defensor ele tem o seu assessor para poder auxiliar no seu trabalho. Então você já tira aí quase 200 cargos que são de assessores que vão trabalhar exclusivamente no gabinete do defensor. Para a movimentação da máquina administrativa, a gente tem que atender necessariamente 51 núcleos, 51 localidades. São núcleos com diversas dificuldades, são equipamentos que precisam ser trocados, é o atendimento que a gente tem que fazer para que aquele núcleo esteja em condições de atender a população. Então, se tem uma infiltração, se tem um problema aqui, a gente tem que ter uma equipe de servidores para fazer tudo isso. E tem um processo licitatório, então assim, a máquina administrativa ela é pesada, né? Ela tem que rodar e tem muita gente que envolve esse trabalho. Então assim, hoje é insuficiente, sem sombra de dúvidas. A gente tem planos, né, e projetos aí de tentar fazer uma reorganização que a gente chama de reforma administrativa, otimizando, colocando as pessoas para poder desenvolver o seu trabalho de maneira correta, porque há cargos de assessores em lugar onde eles não deveriam estar, mas como a gente não tem cargos, a gente tem que fazer o que pode, né? Tem que distribuir do jeito que pode, né? A secretária executiva da Defensoria Pública, Luziane de Castro, ela acompanha essa gestão, que está com 3 anos agora, né? A gente está com 3 anos. Em dezembro a gente completa 4. Finaliza, né? É uma gestão que o Clodoaldo lidera, Clodoaldo Queiroz, não é? Que é o defensor geral, lidera, que tem apresentado bons números, bons resultados. Você tem uma ideia? Eu falo isso, não estou aqui puxando, na verdade é o que a gente observa. Por exemplo, houve um tempo, eu vou usar um exemplo para o Lorenberg. Em Várzea Grande tinha uma defensoria ali, eu acho que é próxima, salvo engano, a prefeitura ali, rapaz, um cubículo, você tinha que esperar lá de fora, assim, se tivesse muita gente para esperar, entendeu? Parece que houve uma mudança na estrutura de reforma, não só dessa de Várzea Grande, mas de outras unidades aí. Eu queria que você fizesse, eu estou com pouco tempo aqui, mas que fizesse um briefing, um resumo aí, dessas atividades aí que estão marcando essa gestão do Clodoaldo, do Rogério, da Luziane. Foi, sem sombra de dúvidas. A gente assumiu a Defensoria Pública com uma precariedade tão grande dos núcleos que era muito triste. Várzea Grande, que é a situação que você falou, os nossos assistidos, eles ficavam no sol, eles ficavam na chuva, porque a gente não tinha espaço na recepção. É o segundo maior núcleo, né? Nós temos aqui a segunda maior cidade, Cuiabá, com vários núcleos, e tínhamos Várzea Grande com um núcleo só. Então, assim, era rato, era um prédio muito antigo, e começou com 7 defensores, e estavam ali 15 defensores, eu falava que era tipo um presídio da defensoria, né? Porque começou com 7 defensores e 4 estagiários e uma equipe de recepção, e já tinha 15 defensores, 15 assessores, 15 estagiários e mais a equipe de recepção. Então, foi um puxadinho daqui, puxadinho dali, um amontoado dali. Era, sem sombra de dúvidas, uma das piores estruturas. Nós conseguimos aí, nesses últimos 3 anos, realizar diversas obras, né? Existe aí um projeto grande da nossa administração, é de facilitar a vida do cidadão.
aqui em Cuiabá. Antes a gente tinha um núcleo esparramado na Avenida do CPA, núcleos esparramados na Avenida do CPA e uma parte dos núcleos aqui no Centro Político Administrativo. Então, assim, às vezes o cidadão batia lá no Centro Político, ele tinha que ir para a Avenida do CPA. Então, nós fizemos uma centralização. Todos os núcleos da área criminal, que é o núcleo criminal e o núcleo de execução penal, eles foram para o Centro Político Administrativo. Então, se a pessoa bateu no núcleo criminal, não é aqui, ela vai do lado, exatamente do lado, e ela é atendida no núcleo de execuções penais. E agora a gente está com um projeto, que é um dos maiores projetos nossos, que é a unificação de todos os núcleos cíveis da capital. Então, a gente vai estar num prédio só, a gente mesmo? vai ter todo o atendimento da população. Vai ser ali na Avenida do CPA mesmo, do lado, um pouquinho acima da Cadre. A nossa ideia... esquina ali, entrada para o Terra Nova? É, não, um pouquinho mais subindo. Ah, do lado da Cadre é um prédio novo, né, que a gente conseguiu fazer a locação. Ah, naquele prédio novo Naquele ali? prédio novo. A gente conseguiu fazer a tudo locação. Ali? A gente vai migrar todos. As cíveis. Todos os núcleos cíveis. Então, se o cidadão bate no núcleo de iniciais, mas o processo dele está lá no núcleo cível, ele não vai ficar andando para lá e para cá, no sol, na chuva. Ele vai resolver tudo num prédio só. Então, assim, foi um grande projeto e era uma ideia nossa, porque é justamente para poder facilitar a vida desse cidadão. Mas foram muitos núcleos, né? É uma alegria muito grande da gente falar que a gente conseguiu melhorar as condições de Nova Chavantina, de Joara. 16 ao todo, eu contei. São muitos, são muitos 16. Mesmo. Muita coisa, né? Condições muito precárias. Nós conseguimos resolver tudo? Não conseguimos. Ainda temos alguns aí que a gente precisa melhorar, mas o mais importante é que a gente tenha assim, uma vontade muito grande, porque essa melhoria não é para o servidor, não é para o defensor público, é para a população. Ela tem que ser atendida de maneira digna. Exatamente. Ela não pode ser atendida num prédio velho e feio, né? Não e pode. Tudo caindo aos pedaços. Comodidade, conforto e segurança, né? Sim. Essas coisas que são importantes também. Quando o Aldo velho trabalha, para ter uma ideia, ele está no trecho. Estava falando com ele ontem. Ele falou, Paulo, aqui pegou a internet aqui, eu estou na estrada aqui e tal. Trabalhando aí, percorrendo o interior também. Lorenberg. Defensora, vou pegar carona em parte dessa resposta que a senhora acabou de nos dar, porque teve uma reunião e a senhora participou dessa reunião no dia 29 de junho de 2021, lá na Câmara Cuiabana, para instalado ali um posto de atendimento da Defensoria. Sim. E aí vem a minha pergunta, na verdade duas perguntas numa só. Esse posto, de fato, se efetivou? Se efetivou, qual é o balanço que a senhora faz? E se essa ideia do posto lá na Câmara de Cuiabana vai ser estendida para outras câmaras, sobretudo nos polos, nas cidades polos, nas grandes cidades do estado de Mato Grosso, e se na Assembleia Legislativa também está sujeita, entre aspas, ou sujeita aí, de ter um posto desse. Tá. Com relação ao posto lá da Câmara Municipal, nós passamos, né? Já houve uma reunião, um início dessas tratativas, e por parte da Defensoria nós apresentamos o projeto da necessidade da Defensoria. E acredito que também por conta da pandemia e uma série de outros fatores, acho que a Câmara ainda está organizando esse espaço. Mas existe sim uma intenção, tanto da Câmara quanto da Defensoria Pública, de proporcionar ali mais um espaço de atendimento para o cidadão. Com relação à Assembleia Legislativa, nós já há bastante tempo, nós temos ali um ponto de atendimento da Defensoria Pública, que faz ali principalmente uma parceria para que haja a isenção da segunda via de RG, de certidões de nascimento, mas nós temos ali um ponto no Espaço Cidadania da Assembleia Legislativa, onde a gente presta o atendimento também para a população. Tem lá uma servidora da Defensoria Pública que presta todo o atendimento para a população com uma equipe cedida pela Assembleia Legislativa. Já é uma parceria que a gente tem já há alguns anos com a Assembleia. E deu e dá muito certo. Nos outros municípios, por exemplo, Rondonópolis, Sinop, Cáceres, existem esses postos? Na verdade, isso tem que partir mais do Legislativo Municipal, né? Porque seria uma parceria Defensoria e o Legislativo Municipal. Aqui em Cuiabá a gente iniciou essas tratativas porque houve uma procura do Legislativo para que a gente fizesse isso. Mas como eu falei, a Defensoria Pública, ela
pelo menos é o nosso objetivo enquanto administração, proporcionar cada vez mais facilidades para o atendimento dessa população. Então, havendo o interesse do Poder Legislativo Municipal, a gente vai conversar, vai ver a possibilidade do núcleo para que a gente estenda esse atendimento. Ok, olha, caminhando para o final, de verdade, a gente tem pouco tempo, mas eu não posso encerrar o programa, rapaz, sem falar do Ribeirinho Cidadão. É um projeto, na verdade, já é fato há muitos anos, né? Eu tive a felicidade de participar como jornalista de um deles, que nada mais é que uma caravana, uma estrutura montada aqui, não é? Sai daqui, percorre esse rio Cuiabazão aí, vai lá pro Porto Jofre, para trás, e atendendo aos ribeirinhos, aqueles que jamais poderiam vir a Cuiabá ou procurar um centro mais próximo para ser atendido. E eu vi, e me comoveu muito, casamento, doutor Tony, juiz, Tony Bezerra, realizando casamento de quem estava, falou de pessoal que tá se divorciando lá no CPA, e os ribeirinhos querendo casar, rapaz, dentista, oculista e tudo mais. E teve também o mais recente, quem coordenou? A digníssima aqui, Luziane. Como é que foi aí? Queria que você falasse um pouco desse Ribeirinho Cidadão aí. É um trabalho, é o tamanho do sorriso quando a gente fala do Ribeirinho Cidadão. Foi um trabalho lindíssimo, né? Foram aí 2 semanas, 14 dias de expedição. Nós fizemos atendimento em Santo Antônio, Barão de Melgaço, Jucimeira, atendendo a população ribeirinha. Foi surpreendente, teve uma demanda altíssima. Acho que até por conta da pandemia a população ficou muito tempo sem atendimento. E assim, é um projeto de lavar a alma, né? Você levar esse atendimento, essa acolhida para a população ribeirinha. Tivemos uma parceria com a Marinha, que fez o atendimento médico, né? Com as prefeituras nós conseguimos o atendimento oftalmológico. Então, assim, foi sensacional. Foi um trabalho muito, muito legal, porque a gente sai ali de alma lavada, mais ou menos, acho que foi a sensação que você teve, Paulo, quando você participou. E já são 15 anos de edição do projeto. São 15 anos que a gente está aí fazendo esse atendimento para a população ribeirinha. Muito bom. Doutora, no bloco anterior, teve a gente falava assim dos recursos e tudo mais. Eu queria saber que a senhora dissesse aqui nesse finalzinho o orçamento da Defensoria hoje. E eu sei que já houve suplementação, mas existe também a expectativa de uma nova suplementação. Com esses valores que já foram liberados, com o orçamento e com o que pode vir a acontecer em termos de suplementação, quanto pode ser fechar o orçamento de 2022 da Defensoria? A gente está numa expectativa de chegar a uns 276 milhões no orçamento geral, né? O original, aquele que veio aprovado, foi quanto? Foi 176. E a primeira liberação de suplementação foi quanto? Foi de 76 milhões, mas grande parte para poder resolver um problema que a gente tinha, que era do recolhimento da cota patronal, né? Que era a questão previdenciária que não era feita. E a expectativa desse próximo? A expectativa é que venha mais 26 milhões ou 28. Para ter destino já? Para atendimento. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos, e é um plano nosso, de começar o atendimento para essas comarcas onde não tem defensor, fazer um atendimento pelo sistema que a gente chama de acumulação, né? Pelo menos, eu não vou ter o defensor direto lá na comarca, mas ele consegue já diminuir os custos com os advogados dativos, porque ele vai fazer o atendimento processual e ele já consegue iniciar um atendimento à população. Pequeno, como eu falei ontem até numa reunião na Secretaria de Fazenda, a gente não vai atender 100% a população porque não tem, é humanamente impossível, o defensor está em 2 lugares e normalmente são comarcas, né, que são grandes, são pesadas, com muita população para ser atendida, mas a gente tem a intenção de ampliar esse atendimento. Ok, Luziane, muito obrigado, doutora Luziane de Castro, secretária executiva da Defensoria Pública conosco, nossa entrevistada de hoje, com essas informações importantíssimas da querida Defensoria Pública. Muito obrigado por ter vindo. Esse espaço continua sempre a postos para bem informar. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade. Falar da Defensoria é uma satisfação muito grande. A satisfação é nossa em recebê-la aqui. Um abraço também para o caríssimo Rogério Borges Freitas, que é o primeiro subdefensor-geral, né? E para a Gisele também, que é a segunda subdefensora-geral, Gisele Berna. Isso. É isso, né? Gisele Berna. E aqui a Luziane e o Clodoaldo, obviamente, que é o capitão, que é o defensor-geral. Lorenberg, então, a gente se encontra... A Márcia de Oliveira, minha amiga jornalista também, que é assessora de imprensa, deu uma força aqui. Beijão, viu, Márcia?
Até amanhã, meu caro. Até amanhã. Amanhã com o Leonardo Leão, que é o secretário municipal de habitação, ao vivo aqui de Cuiabá. Secretário municipal de habitação, Leonardo Leão, às 7h30. A gente se vê. Fica bem, fica com Deus também. Prontinho.